Boa tarde a todos. Vamos continuar com a leitura de Evangelho de Sri Ramakrishna, uma conversação entre Narendranath e Mestre. The conversation was about worldly men who look down on those who aspire to spiritual things. A conversa era sobre pessoas mundanas que criticam aqueles que seguem a vida espiritual. The Master was talking about the great number of such people in the world. O mestre falava sobre o grande número de tais pessoas no mundo And about how to deal with them. e sobre como lidar com essas pessoas. É muito comum na Índia. Aqui também, quando uma pessoa torna as coisas espirituais, no colega diz, por que você esse tipo de coisa está fazendo? Ficar ocupado com as coisas. Você pode fazer isso depois, aposentado, ou idade 60, 70, pode pensar. Porque você está agora meditando, estranho, tem o mundo está oferecendo muitas coisas para curtir. Por que você vai? Assim eles criticam. Mesmo com monges, quando brahmachari, eles chamam, né? Quando alguém quer tornar brahmachari, ou como cristão, alguém vai para seminário, pessoas começam a criticar. Lá também, na Índia também é assim. Ninguém aceita. Eles gostam de religião, eles gostam de prática espiritual, mas quando você começar seriamente e quer virar como uma prática espiritual diariamente, fazendo em casa, fazendo em outros lugares, ou de manhã à tarde, pessoas não gostam muito, mesmo em casa. Você quer meditar? Por que você vai para o templo? Meditar aqui em casa, você ficar em casa, vai trabalhar, ganhar dinheiro, né? Você está fazendo uma coisa boa. Por que você faz práticas espirituais? Eles criticam. Então, Narendranath também era 18 anos nesta época, quando ele chegou até Sri Ramakrishna. E alguns jovens também chegaram com ele, como o Swami Brahmananda Maharaj. Depois, antes era nome Rakal, outras jovens, estudantes de universidade. Então, começar a criticar. Essa questão, os devotos levantam essa questão com Sri Ramakrishna. Então, Master to Narendra, how do you feel about it? O mestre pergunta a Narendra, o que você sente a esse respeito? Worldly people say all kinds of things about the spiritually minded. As pessoas mundanas falam qualquer tipo de coisa sobre as pessoas que seguem vida espiritual. But look here. When an elephant moves along the street, number of curs and bulls by the other animals and may bark and cry after it. Mas veja bem, quando um elefante anda na rua, vários animais e cachorros ficam latindo e fazendo muito barulho. Talvez aqui você não está vendo. Na Índia, algumas vezes você vai encontrar assim, elefante está lá, depois cachorros correm atrás, né, latindo, ou outros animais, pessoas. Um cenário muito interessante lá. Então, Sri Ramakrishna falou isso. But the elephant does not even look at them. Mas o elefante nem se vira para olhar. If people speak ill of you, what will you think of them? Se as pessoas falarem mal de você, o que você vai pensar deles? Então, o mestre está perguntando, Narendranath era 18 anos nessa época, estava estudando na faculdade. E Narendra respondeu, I shall think that dogs are barking at me. Eu vou pensar que cachorros estão latindo para mim. Ele está comparado com ele mesmo como elefante. Outras pessoas que estão criticando como cachorros. Então, Sri Ramakrishna não gostava desse tipo de comentário muito forte. Ele falou,
Oh no, you must not go that far. Falou, não, você não deve ir tão longe. Não precisa ficar tão forte. Mesmo comparação tudo bem, mas você não precisa ficar pensando fortemente da pessoas que estão criticando como cachorros, como outras pessoas. Não é tão forte. God dwells in all beings. Deus reside em todos os seres. But you may be intimate only with good people. Mas você deve ter intimidade somente com as pessoas boas. You must keep away from the evil-minded. Deve manter a distância das pessoas más. Essa é uma das práticas espirituais. Companhia de pessoas boas. Isso ajuda bastante. Algumas vezes você pode ler livros, mas você vai aprender muitas coisas só através da companhia de boas pessoas, bons hábitos, bons lugares, boas coisas, em geral, boas pessoas. Porque a associação é tão importante. Tem um dito, com quem você anda, diga para mim com quem você anda, eu falo o que é você. Assim, né? Tem um dito aqui, na Índia também tem. Então, a companhia de boas pessoas é uma coisa, prática espiritual importante, principalmente quando você começar na vida espiritual, ou a prática espiritual. Algumas vezes no escritório, por exemplo, você está muito pensando sobre isso, outros todos não gostam. O que eu estou fazendo aqui? Depois, no escritório, vamos sair um pouco, curtir um pouco, né? Mas sobre companhia de pessoas, Swami Vivekananda deu um grande exemplo como a companhia faz toda a diferença. Ele nas obras completas, ele falou em um lugar, olha, uma gota de água da chuva está caindo. Quando cair nas suas mãos, você pode tomar. Então, puro. When it falls on the drainage. Mas quando ela cai na calçada, na rua? Na rua, drainage. Não, na calha. Dirty water, where it goes. Esgoto. Na sarjeta, isso. You cannot even look at it, it is so dirty. Você não pode nem chegar perto, está suja. Mesmo gota de água, quando cair na lama, ele vira um pouco mais sujeira. Mesmo gota de água. Then, when that drop of water falls in the oyster, it becomes a pearl. Quando essa gota de água, existe uma história que crê que se uma gota de água cai na ostra, ela vira uma pérola. Sabe esse você conhece esse? The oyster está esperando uma gota de água de chuva para pegar. Quando pegar, vira como uma pérola, com o tempo. Então, mesmo gota de água, dependendo da associação, vira diferente. Pode tomar, ou não pode ver, é ruim, ou pode virar como sujeira, ou como virar como pérola. Olha, companhia de pessoas. Swami Vivekananda falou muito interessante. Um ensinamento suficiente para mudar sua vida, dependendo da companhia de pessoas. Companhia de pessoas, companhia de hábitos, costumes, as coisas. Falando sobre a importância de companhia de pessoas boas. Eu não falando só santos sábios, mas em geral. Muitas coisas aqui que está acontecendo na sociedade é falta de esses tipos de valores. Um garoto ou garota virou uma coisa completamente viciada. Tem um monte de problemas na sociedade. Principalmente esse é o problema. Porque você vai olhar com quem ele anda, com quem ele está saindo, quais são os hábitos dessa pessoa, você vai ver. So here Sri Ramakrishna tells,
You may be intimate only with good people, Você pode ter intimidade somente com pessoas boas. but you must keep away from the evil-minded. E deve manter distância das pessoas más. God is even in the tiger, Deus reside até no tigre. but you cannot go and embrace the tiger on that account. Mas não é por isso que você vai abraçar o tigre. Tá tudo bem, Deus está em todos os seres, então eu vou lá embraçar, dar um abraço. Não, é ruim. Vai matar. You may say, why run away from a tiger, which is also manifestation of God? Você pode dizer, por que eu deveria correr de um tigre se ele também é manifestação de Deus? Answer is, A resposta, those who tell you to run away also manifestation of God. Why don't you listen to them? aqueles que pedem para você manter distância também são manifestações de Deus. Por que você não ouve essas pessoas? So it is, then he tells a story, of course, the story you all know. Então ele conta uma história que muitos de vocês já conhecem. Talvez mais uma vez você pode ouvir essa história. Let me tell you a story. In a forest there lived a holy man who had many disciples. Vou contar a história novamente. Numa floresta existia um homem santo que tinha muitos discípulos. One day he taught them to see God in all beings. E um dia ele os ensinou a ver Deus em todos os seres. And knowing this, to bow low before them all. E sabendo disso, que os discípulos deveriam se curvar diante de todos. A disciple went to the forest to gather wood for the sacrificial fire. Um dos discípulos foi para a floresta pegar lenha para o fogo. Suddenly he heard a voice. He heard an outcry, crying in a loud voice. De repente ele ouviu um grito, uma voz bem alta. Get out of the way, a mad elephant is coming. Saia do caminho, está vindo um elefante louco. But all but the disciple of the holy man took to their heels. Todos os discípulos foram... Então correram, né, de todos os lados. But this disciple, he reasoned that elephant also was God. Todos os discípulos In correram. another form. Todos os discípulos correram, mas esse discípulo começou a raciocinar que o elefante também era Deus em uma outra forma. Then why should he run away from it? Por que ele deveria correr do elefante? He stood still, Ele ficou lá parado, bowed before the animal, curvou-se diante do animal and began to sing its praises. e começou a cantar suas glórias. The mahout of the elephant was shouting, run away from the path. O condutor do elefante gritava, saia do caminho, saia do caminho. But the disciple did not move. Mas o discípulo não se movia. The animal seized him with his trunk and threw him on a side. O elefante o pegou com sua tromba e jogou num canto And went away. e foi embora. Hurt and bruised, the disciple lay unconscious on the ground. Machucado, o discípulo ficou inconsciente no chão. Hearing what had happened, the teacher and his other disciples came to him. Ouvindo o que tinha acontecido, o mestre e os discípulos foram até ele And carried him to the hermitage. e o levaram novamente ao eremitério. With the help of some medicine, he soon regained consciousness. Com algum remédio, ele logo recobrou consciência Someone asked him, e alguém perguntou para ele: you knew the elephant was coming, why did you not leave the place? Você sabia que o elefante estava vindo? Por que você não correu? But the disciple said, our teacher has told us God himself has taken all these forms of animals as well as man. E o discípulo falou: nosso mestre ensinou que Deus tomou todas as formas dos homens e dos animais também. Therefore, thinking it was only the elephant God is coming, I did not run away. E pensando que era apenas o Deus elefante que estava vindo, eu não fugi. At this, the teacher said, Ouvindo isso, o mestre disse: yes, my child, it is true that the elephant also manifestation of God. sim, meu filho, é verdade que o elefante também é uma manifestação de Deus, But the Mahat God also forbid you to stay away from the path. mas o condutor do elefante também proibiu você de ficar no caminho. Since all are manifestation of God, why did you not listen to the words of the Mahat? Uma vez que tudo é manifestação de Deus, por que você não ouviu as palavras do condutor? You should have heeded the words of the Mahat. Você deveria dar atenção às palavras dele. That is how the story goes. Então, que falou, vai lá para não ficar no caminho, também é manifestação de Deus. Então, nós temos que
ver, você tem que aplicar o discernimento. O que é? Tudo bem, todos, o Deus está manifestando em todos, mas algumas manifestações diferentes de que outras. Você tem que aplicar discernimento e vai com boa companhia, boas pessoas. So Sri Ramakrishna further tells, it is said in the scripture that water is a form of God. Ramakrishna diz ainda que está dito nas escrituras que a água também é uma forma de Deus. Na verdade, a água é vida. A água é considerada vida. Todos os lugares, todas as pesquisas, primeira vez quando eles vão para outro planeta, por exemplo, eles procuram umidade, indicação de água, porque a água é vida, manifestação da vida. E água onde tem essa umidade, tem chance da vida. Os cientistas da NASA, tudo, primeira coisa eles procuram, tem umidade, não seja Lua ou Marte ou outros lugares, tem. Porque a água é vida. Sem água, é difícil para viver. Então, a água é uma manifestação. A natureza da água também é muito interessante. Vida sempre corre para baixo, procurando lugares mais baixos. Outra característica da água qualquer whatever container, it takes the shape of the container. Ela sempre toma a forma do recipiente. Qualquer, seja pequena, grande, ou um tubo, ou qualquer tubo está virando, tubo está virando, mas a água está passando para tubo. Mangueira, por exemplo, mangueira pode virar muita, mas a água tem capacidade de tomar a forma de mangueira e chegar onde precisa chegar. Uma característica da água tão importante é a vida. Um lado tem água, tanta água, 70% do planeta água, mas ao outro lado falta de água. Falta de água potável, né? Falta. Muito estranho. Um lado tem tanta água, quase 70%. Seu corpo também, 70% é água. Seu corpo, esse planeta é igual. Ou um chamado microcosmo, another is macrocosmo. Microcosmo e macrocosmo, em português. Então, se você conhece seu corpo bem, em todos os detalhes, a constituição, você conhece, tem chance de conhecer esse planeta também. Então, essa água tem uma característica de vida. A vida é a força vital. Você pode ter todos os alimentos, mas sem água não funciona. Água limpa, limpa o seu corpo. Água drenada, pureza. Se você quer seu corpo interno ficar puro, tem que tomar água limpa. Tem várias coisas. Então, é importante para ter uma atitude sobre essa riqueza de natureza. Água, ar, mesma coisa com ar, com temperatura. O seu corpo tem que manter essa temperatura. Um dia 100, outro dia 30, não pode manter uma temperatura. Aqui, por exemplo, o planeta parece que não tem temperatura em si, no superfície, mas muito forte temperatura dentro do planeta. Até hoje, pessoas não estão conseguindo fazer furo, né? Furar. Depois uma distância. Eles não estão conseguindo. Tão forte. A temperatura quase 3.000 Celsius, por exemplo. 3.000 graus Celsius. Mas mesmo lá tem vida. Um tipo de vida.
por exemplo, de água, quase 15 mil metros de profundidade. Até lá a pessoa pode chegar, mas sua experiência é cada vez diferente. As pessoas, the divers can go maximum up to 100 meters or 200 meters, something like that. Divers. Os mergulhadores. Mergulhadores podem ir até certa distância. Depois ele não pode, porque o peso de água tão grande, tão forte, você não vai conseguir. Mas peixe, outros animais estão vivendo bem, mais peso, mais fácil, mais feliz para ele, esse peixe. Tem 5 different regions within the ocean. Dentro do oceano tem há uma divisão de 5 Vocês sabem isso? Faixas diferentes. Up to 500 up to 200 or 300 square meters, it is called twilight zone. Twilight, pouquinho luz. Até os 200 metros? Sim, 200 ou 500 metros. Até 500 metros é chamada zona que tem pouca luz. Então tem pouco de luz de sol, ou raios raios do sol. Sol pode penetrar. Então você tem chance de ter esse luz bem pouco. Mas depois vem dark. Totalmente escuro. Escuridão completa. Depois, escuridão não tem ideia que tipo de escuridão dentro da água para nós. Mas tem bichos, tem criaturas. Assim, tem 5 tipos de 5 different regions within the water of the ocean. Dentro da água do oceano tem 5 regiões diferentes. Poucas regiões foram exploradas até hoje, porque pessoas tentam, mas não conseguiam. Falta de ar, falta disso. Até 15 mil metros de profundidade eles chegaram, com instrumentos, com especiais assim. Mas difícil. Olha que coisa, 70% de água no nosso planeta. Outro lado, falta de água no planeta. Falta de água seca. Mesmo, por exemplo, no seu corpo, se faz falta de água, falta não água, como chama? Dehydration. Se você ficar desidratado, dor de cabeça, assistam tudo, imediatamente que a primeira coisa é tomar água. Então a água é considerada vida. Cada gota de água potável é importante para conservar, para pensar. A mãe natureza já deu tudo. Ar, água, essa temperatura, mantendo uma temperatura. O corpo também tem que manter. Por exemplo, de vulcanos. You see, it is about 3,000 degrees Celsius, and it throws up the volcano ashes up to 300 meter height. Os vulcões, por exemplo, eles conseguem, a cinza do vulcão chega até 300 metros acima do... It is. The other day I was seeing, reading. Qual é a força tem esse planeta? Nós não temos ideia. Dentro desse planeta. Parece que está ótimo, muito bom, muito excelente, natureza, árvores, bichos, muito bom. Você adora, mas no fundo, esse planeta tem toda a vida. O planeta conhece sua vida, não tem morte. Pode morrer. Árvores morrem, plantas morrem, tudo. Falta de planta, imediatamente você vai ver. Todas as folhas, tudo vai morrer. Mas tem alguns bichos, algumas plantas, anos não tem água, mas está vivo também, ao outro lado. O importante para pensar sobre isso, a riqueza desse planeta. Mostre para mim uma coisa de fora do planeta que você está usando. Pode pensar. Uma coisa. Não tem. Parede, pegar de tijolo, pegar da terra.
ou suas coisas, tudo, alguma coisa de planeta, roupas da planeta, sapatos, ouro, diamante, da planeta, tudo. Mostre para mim uma coisa que você está conseguindo fora. Computador, o chip, por exemplo, muito sofisticado, muito super sofisticado, chip. Pequenininho, chip, tem tudo. De onde? Tem uma rare earth, como chama? Rare earth. Tem um elemento, uma substância rara. Terra especial. Especial. Na China, no Japão, no fundo do oceano tem. Muito caro. Então não tem outra coisa. Esse planeta é tudo. Tudo. O alimento, a água, tudo. Então, pessoas têm que ter um respeito para essa planeta, Mãe Terra. Na escritura da Índia, eles consideram o planeta como a mãe. Uma das características da mãe é a paciência. Paciência com tudo. Com criatura, com criança, com as coisas besteiras, tudo paciência. Então, quantas pessoas, quantas maneiras nós estamos explorando essa mãe terra. Mas está paciente. Mineração, muito. Não tem limite de ganância de pessoas. Explorando, fazendo, tudo. Mesmo assim, dando riqueza. Tudo riqueza que você tem, um país tem, de onde vem? Aqui. De acordo com uma pesquisa, a água potável que na território do Brasil, que tem quantidade de água potável, pode dar para 5 anos para todas as pessoas do planeta. Uma pesquisa. Então, ele está lá, embaixo do seu território. Mas as pessoas não têm esse tipo de consciência. Não tem como conservar, como preservar essa água, como ter um respeito para esse planeta. Não tem. O ONU está tentando ensinar esse tipo de coisas. Algumas pessoas cientistas eles falam, mas poucas pessoas ouvem isso. E essa consciência mesmo dá um grande alívio para você. Olha, nós estamos vivendo com a natureza. São nossas escrituras védicas, eles falam sobre isso. Tem uma escritura falando milhares de versos só a glória da Mãe Terra. Glória da Mãe Terra. Como você tem que respeitar a natureza, árvores, planetas. Você vai ver da civilização tudo morava no beira do rio nesta época. 3.000, 4.000 anos atrás, não tinha só na terra, beira do rio, onde tem água. A água é tão importante. Então, Sri Ramakrishna falou assim, eu estou falando muito sobre isso, water is a form of God. It is said in the scripture that water is a form of God. Está dito nas escrituras que a água é uma forma de Deus. But some water is fit to be used for worship. Mas algum tipo de água é apropriado para ser usado na adoração. Some water for washing the face. Outro tipo de água para lavar o rosto. And some water only for washing plate and dirty linen. E outro tipo de água apenas para lavar prato e roupa suja. You cannot use the last category for drinking purpose. Essa última categoria você não pode usar para beber. Or it cannot be used for holy purpose. E também nem pode usar na adoração. So in the same manner, God dwells in all beings, no doubt. Da mesma maneira, Deus reside em todos os seres, não há dúvida. Righteous, unrighteous, unholy or holy. Seres corretos ou maldosos, sagrados ou não. But a man should have discrimination. Mas uma pessoa tem que ter discernimento. And should not have dealings with the unholy, or wicked, or impure. Não deve se misturar com aquilo que é malvado e impuro. He should not be intimate with them.
Não deve ter intimidade com eles. With some of them he may exchange words. Com algum deles ele pode até trocar algumas palavras. Só troca palavras, não mais. Por exemplo, uma pessoa mal, um bêbado, por exemplo. Bêbado, tudo bem. Você não precisa falar muito igualmente forte, igualmente palavras. Ele vai, talvez, ele está xingando você. Se você começar a xingar um bêbado, ele vai chamar nome de 7 gerações. Ele vai falar muito mais. Então o Sri Ramakrishna falou, não fala muito, só chama ele como tio. Hoje foi muito, assim. So just Sri Ramakrishna não só ele ensinou as coisas espirituais, ele ensinou como você pode viver no mundo também. Um bêbado, por exemplo, se fala uma coisa mal, você não fica perturbado com isso. Porque se você começar a falar igualmente, como ele falou, ele vai chamar 14 gerações, ou 14 gerações de sua família. Muito fortemente ele vai falar, então melhor não. Só para brincar com ele um pouco. Tio, hoje mudou, entrou muita coisa assim, ele vai ficar feliz, ele saiu, você também vai. Assim, with some, even though they're bad people, you can exchange some words. Algumas pessoas, mesmo que sejam más, você pode até trocar algumas palavras. But with others, you should not even go for that far. Mas algumas você não deve nem trocar palavras. He should keep aloof with them. Você deve manter distância. So this is the teaching. Sem dúvida, Deus está manifestando em todos, mas você tem que aplicar esse discernimento, o que é bom, como ele falou. Mas quando Vedanta ou hinduísmo fala sobre Deus é a manifestação de tudo, aqui pessoas no Ocidente eles ficam, então o demônio também é manifestação de Deus? Eles perguntam imediatamente, esse demônio é ruim, também manifestação? Não, manifestação tem, mas você não pode associar, você tem que aplicar discernimento, isso tem que diminuir, essa qualidade de ruim, a má qualidade tem que diminuir. Essa pessoa agora está manifestando uma qualidade ruim, mas quem sabe um dia ele vai virar, ele vai manifestar qualidades boas, ele está dentro disso, está dormindo. Ele ficou dominado pela qualidades ruins. Então, hoje quem é um pecado, amanhã pode ser santo. Por que não? Então, o hinduísmo, o Vedanta, fala sobre a potencialidade. Sempre tem uma chance de virar a página. So, even though it is manifested, he is manifested in everything, but you have to apply your discrimination. Embora Deus se manifeste em tudo, você tem que aplicar o seu discernimento. Now the devotee is asking one question. Agora o devotee está perguntando uma questão que todo mundo pergunta. Sir, if a wicked man is about to do harm or actually does harm, should we keep quiet? Senhor, se uma pessoa malvada nos faz mal, nós devemos ficar quietos? Porque o que nós vamos fazer? The Master says, a man living in society should make a show of tamas to protect himself from the evil-minded. Ramakrishna diz, uma pessoa vivendo na sociedade deve fazer um show, mostrar tamas para se proteger. Uma qualidade de que você não está gostando assim, um pouco fortemente não está gostando, ou uma qualidade mais ligada com as coisas como. Não é santo sábio, qualidade de santo sábio não. Está falando assim, você tem que mostrar, mas não carregando. O problema nós estamos carregando para dia por dia, dia por dia. Não mostra. Then he is going to explain one incident. But you should not harm anybody. Você não deve causar mal a ninguém.
in anticipation of harm likely to be done by him. Em antecipação ao mal que possam lhe causar. Tá vendo? Isso significa que ou uma pessoa talvez ele vai fazer o mal. Então eu vou, antes disso, eu vou fazer 10 vezes mais para proteger. Não, isso não. Mas você deixa claro e você não gosta disso. Então, como o chefe da família no mundo, você está vivendo no mundo, você tem que proteger. Quando Jesus Cristo falou, if a person slaps on your left, you show the right. Se a pessoa bate na sua face esquerda, dê a sua face direita. Para quem é isso? Isso é para um santo, sabe, um nível muito alto. Um santo tem que fazer isso. Um sábio tem que fazer isso. Mas não é uma pessoa de como? Uma pessoa chefe da família. Ele vai pisar em cima de você. Um chefe da família tem mulher, tem criança, tem outras pessoas para cuidar. Então você tem que proteger. Você tem que protestar. Não tem outro jeito. Então, dependendo de onde qual é a sua estado da vida, tem que fazer. Um santo sábio, ele já superou esses níveis. Então, ele pode fazer, ele pode virar outro lado, mas você não. Isso é uma grande diferença entre ensinamentos, tem que compreender bem claro. Quando Jesus Cristo falou, ele falou um alto nível de qualidade, pessoa onde pode chegar. Isso é ideal. Essa pessoa só tem boas coisas, nada mais. Quando ele está recebendo esses maldade de alguém, e ele está lembrando de Deus, nada mais. Mas uma pessoa como um chefe da família não pode fazer isso. Acordo com Vedanta, não. Você tem responsabilidade, deveres, muitas coisas no mundo tem que proteger. Para proteger, você tem que demonstrar. Mostra. Não está fazendo maldade. Demonstrar. Você não está gostando disso. Entendeu? Uma diferença entre níveis. So here is Ramakrishna. There's another story. Another story he is going to tell. Se Ramakrishna vai contar uma outra história. A man living in the society should make a show of these qualities. Uma pessoa vivendo na sociedade deve fazer um show dessas qualidades to protect himself from evil-minded people. Para se proteger das pessoas más. But he should not do harm anybody in anticipation of that likely harm should be done by him. Mas ele não deve fazer mal a alguém em antecipação ao mal que possam lhe fazer. So that is the story we have told many times, but then again I'll read once more. Eu já contei essas histórias algumas vezes, mas eu vou contar outra vez. Listen to a story. Ramakrishna diz, ouçam a uma história. Some cowherd boys used to tend their cows in a meadow where a terrible poisonous snake lived. Alguns jovens pastores levavam o seu gado num lugar onde morava uma serpente venenosa. Everyone was on the alert for fear of it. Todo mundo ficava em alerta com medo da serpente. One day a brahmachari was going along the meadow. Um dia um brahmachari estava indo ao longo do caminho. The boys ran to him and said, os pastores, os meninos correram para ele e disseram, Revered sir, please don't go that way. Ó Senhor, não siga por esse caminho. A venomous snake lives there. Uma cobra venenosa mora ali. What of it, my good children? Said the brahmachari. O brahmachari disse, e daí, minhas crianças? I am not afraid of the snake. Eu não tenho medo dessa cobra. I have some mantras. Eu conheço alguns mantras. So saying, he continued on his way along the meadow. E dizendo isso, ele continuou no seu caminho. But the cowherd boys, being afraid, did not accompany him. Mas os pastores, com medo, não o seguiam. In the meantime, the snake moved swiftly towards the brahmachari and upraised the hood. Nesse meio tempo, a serpente foi em direção ao brahmachari e se levantou. As soon as it came near, he recited some mantras. E tão logo ela chegou perto, o brahmachari recitou alguns mantras. And the snake lay at his feet like an earthworm. E a cobra ficou jogada ali aos seus pés como se fosse uma minhoca. The brahmachari said,
O Brahmachari disse: Look here, why do you go about doing harm to others? por que você segue fazendo mal para os outros? Come, I will give you a holy word. Eu vou dar para você um mantra. By repeating it, you will learn to love God. E repetindo esse mantra, você vai aprender como amar a Deus. Ultimately, you will realize Him and get rid of your venomous, violent nature. E finalmente você irá realizar Deus e vai desistir da sua natureza malvada. Saying this, he taught the snake a holy word. E dizendo isso, ele ensinou à cobra uma palavra sagrada. And initiated him into spiritual practice. E a iniciou na prática espiritual. The snake bowed before the teacher and said, "Revered sir, how shall I practice this spiritual discipline?" A cobra se prostrou diante do mestre e disse: Senhor, como eu devo praticar disciplinas espirituais? Repeat the sacred word, said the teacher. O mestre diz: repita a palavra sagrada. And do not do any harm to anybody. E não faça mal a ninguém. As he was about to depart, the brahmachari said, "I shall see you again." E quando ele estava para partir, ele falou para a cobra: eu verei você novamente. Some days passed and the cowherd boys noticed that the snake would not bite anyone. Alguns dias se passaram e os pastores perceberam que a cobra não estava picando mais ninguém. And it became very docile. Ela se tornou muito dócil. And immediately the boys threw stones at it. Imediatamente os garotos começaram a jogar pedra em direção da cobra. Still the cobra did not show any anger. E ela não mostrava nenhuma raiva. It behaved as if it was an earthworm. Ela se comportava como se fosse uma minhoca. So the boys came close to it. Os garotos se aproximaram dela And caught hold of it by the tail. E seguraram no rabo dela. Wielding it around and round and dashed it again and again on the ground and threw it away. E a giraram várias vezes e a bateram na terra e jogaram. The snake vomited blood. E a cobra vomitou sangue And became unconscious. E se tornou inconsciente. It was stunned. It could not move. Ela não podia se mover. So thinking it dead, the boys went away. E pensando que ela estava morta, os garotos foram embora. So that means the snake became unconscious. O cobra ficou inconsciente. Assim, parece que está morto, né? Slowly and with great difficulty, it dragged itself into the hole where it lived. Vagarosamente, com muita dificuldade, ela conseguiu se rastejar até o buraco onde ela morava. Its bone was broken. Os seus ossos estavam quebrados. And it could scarcely move. Ela podia com muita dificuldade se mover. Many days passed, the snake became very skeleton-like. E muitos dias se passaram e ela ficou magra como um esqueleto. Now and then it used to come out at night in search of food. De vez em quando ela saía de noite em busca de alimento. But fear of the boys, it would not leave the hole during the daytime. Mas com medo dos garotos, ela não saía durante o dia. Since receiving the sacred word, it had given up doing harm to anybody. Desde que ela recebeu o mantra, ela não fez mais mal a ninguém. It maintains its life on dirt, leaves and fruit that drop from the leaves, from the trees. Ela se mantinha com aquilo que estava no solo ou com as frutas que caíam das árvores. After quite some months, the brahmachari came that way again. Depois de alguns meses, aquele brahmachari voltou naquele mesmo caminho. The cowherd boys told him that the snake was dead. Os pastores disseram a ele que a cobra havia morrido. But the brahmachari could not believe. Mas o brahmachari não acreditou. He knew that the snake would not die before attaining the fruit of the holy word. Ele sabia que a cobra não morreria enquanto ela não atingisse o fruto da prática. So he found his way to the place. Então ele encontrou o caminho onde estava a cobra. Onde estava no buraco, ele chegou lá, aí começou a chamar. Porque eles têm esse mantra, esse poder de yoga para chamar a pessoa aparentemente morta. Então, so he called by name and that he had given to it. Ele a chamou pelo nome que ele havia dado para ela. Hearing the teacher's voice, the snake slowly came out of its hole. Ouvindo a voz do seu mestre, vagarosamente a cobra saiu do buraco. And it saluted him. E o saudou. Then how are you? Asked the brahmachari. O brahmachari perguntou: como está você? I am well, sir, replied the snake. Eu estou bem, senhor. But the teacher asked, why are you so thin? Mas por que você está tão magra? Almost a skeleton. Quase um esqueleto. The snake replied. E ela falou:
Revered Sir, you ordered me not to harm anybody. Ó Senhor, você me ordenou a não fazer mal a ninguém. I have been living only on leaves and fruits. Eu tenho vivido apenas de folhas e frutas. And of course, perhaps that has made me thinner. E talvez isso me tornou mais magra. The snake had developed the quality of sattva. A cobra tinha desenvolvido uma qualidade de sattva. Could not be angry with anybody. Ela não podia ter raiva de ninguém. It had forgotten that the cowherd boys had almost killed it. Ela até tinha esquecido que os pastores tinham feito mal a ela. The brahmachari said, "It can't be mere want of food that has reduced you to this state." O brahmachari falou, não pode ser apenas falta de alimento que reduziu a você a esse estado. There must be some other reason. Deve haver alguma outra razão. Think a little more and tell me. Pense um pouco mais e me responda. Then the snake remembered that the boys had dashed it again and again on the ground. Então a cobra se lembrou que os garotos tinham a jogado no solo várias vezes. So the snake said, "Revered Sir, now I remember." Ela falou, sim, Senhor, agora eu me lembro. The boys one day dashed me violently against the ground. Os garotos um dia me bateram fortemente contra o solo. They did not realize what a great change had come on me. Eles não perceberam que grande mudança tinha ocorrido em meu interior. How could they know I would not bite and harm anyone? Como eles saberiam que eu não picaria mais ninguém? Then the brahmachari exclaimed, "What a shame! You are such a fool." E o brahmachari exclamou, que vergonha, você é uma tola. You don't know how to protect yourself. Você não sabe como se proteger? I asked you not to bite. Eu falei que você não deveria picar ninguém. But I did not forbid you to hiss. Mas eu não impedi você de silvar. Why did you not scare them by hissing? Por que você não os amedrontou silvando? If the snake, se fosse, por exemplo, demonstrava fortemente, em vez de picando, esse garoto não aproximava perto. Então, essa proteção é importante. Principalmente pessoas que estão no mundo têm que ter esse tipo de atitude. Senão, o mundo vai pensar em você, qualquer pessoa. So, you must hiss at wicked people. Você deve silvar para as pessoas malvadas. You must frighten them that they should not do any harm to you. Você deve deixá-los com medo de forma que eles não façam mal para você. But never inject your venom into them. Mas nunca injete o seu veneno neles. One must not injure others. Uma pessoa não deve fazer mal para os outros. So the idea is that there is a difference between a person who is tem uma grande diferença entre pessoas que estão responsáveis no mundo, como chefe da família ou outros deveres, responsabilidade, e a outra pessoa que é santo sábio, assim. Santo sábio tem outro nível. Então, para eles, uma regra. Para a pessoa comum, aqui é outra regra. Você tem que mostrar. Senão, outras pessoas fazem mal para você. Porque você tem que proteger suas famílias, a esposa, esposo, filhos. Tem que cuidar. Então, essa proteção é importante. Você tem direito para fazer isso. De acordo com Vedanta, uma pessoa comum tem que fazer essa proteção. Senão, como esses garotos jogaram de serpente e quase mataram, o mundo pode fazer isso. Assim, é um ensinamento muito importante para lembrar as pessoas que estamos no mundo. Vamos continuar.